Oi, torcedor do Fortaleza. Oi para todo mundo que sempre acompanha o Jogada do Leão. É o podcast onde a gente traz as principais informações sobre o tricolor de aço, escuta histórias dos atletas, da imprensa, também faz as análises sobre as atuais fases do Fortaleza e o principal, sempre conteúdo preparado para você. Eu, Fernanda Alves, sempre na apresentação. Nosso encontro às sextas-feiras, às 8h30 da noite, na TV Diário, às 11 da manhã, na Verdinha, aos domingos, no seu principal tocador de podcast. Lá você procura Spotify, Deezer, fica à sua disposição. E no @JogadaSVM no YouTube. Tem este e outros episódios para você. E hoje, não sei se vocês que acompanham conhecem esse termo setorista, mas muita gente sim. É o repórter especialista sobre o clube. No meu caso, eu sou aqui a especialista no Fortaleza, cubro o clube, trago as informações. Nós tivemos aqui a grande Marta Negreiros, antecedente, que passou uma temporada hoje no Globo Esporte, mas muita gente já passou por aqui. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que o nome em si, o torcedor do Fortaleza, com toda certeza vai saber quem é, que é o nosso grande Ivan Bezerra, que está aqui com a gente, veio participar hoje um pouco, para a gente justamente falar um pouco sobre o que é o ser setorista. Ele vai contar um pouco aqui das histórias, falar, né, das experiências, e nós vamos compartilhar do novo, que sou eu, que estou engatinhando, e você, com toda a sua experiência, Ivan, uma satisfação imensa receber você aqui no Jogada do Leão. Ô, Fernando, muito obrigado, bondade sua, né? Muita gentileza de todo o sistema, do podcast, do Leão, sua também, mas realmente estamos aqui para tentar encaminhar algumas respostas dentro desse universo de perguntas que você tem acerca do Fortaleza, né? Ivan, só para a gente começar a contextualizar, como é que começou a carreira no jornalismo, né? Principalmente chegando até cobrir o futebol? Sempre foi um sonho ou foi algo inesperado? Foi algo inesperado, embora tivesse uma vivência muito ligada ao esporte, ao futebol, né? Por viver jogando de times amadores, pelada na rua e tal. E começou tudo em 1983, na Rádio Iracema de Fortaleza, depois passando para a Ceará Rádio Clube do Ceará, que fica aqui pertinho, lá descendo aqui na Avenida Vigílio Távora, né? Ficava por ali, e começando aí, passando depois para o Irapuru de Fortaleza, e na sequência vim em 85 aqui para o Sistema Verdes Mares, onde permaneci durante 36 anos e meio. Foi uma experiência maior, onde realmente muita gratidão ao sistema e por toda essa permanência junto com excelentes profissionais. Eu fiquei mais aprendendo aqui do que fazendo outra coisa, né? Mas prestando o serviço da forma que me era solicitado. E o Fortaleza, como é que chegou nessa trajetória? O Fortaleza chegou em 1983, eu comecei sendo setorista, sempre tinha setoristas de rádio, eu comecei cobrindo o ferroviário, né? Aí no ano seguinte, passei fazendo a cobertura do Ceará Sporting Clube. E em seguida, do Fortaleza, quando cheguei aqui também, fiz um pouco Fortaleza antes e aqui ficou permanente, indo sempre ao clube, porque naquele período se tinha livre acesso. Hoje, com essas mudanças, os clubes não permitem mais que os repórteres entrem, mas era algo que marcava muito, porque o setorista, estando presente, ele conseguia muitas notícias de primeira, com os jogadores sendo as principais fontes, e além disso você tinha a presença do torcedor que entrava nos estádios, ficava lhe conhecendo e tal, e havia aquela relação. E o clube ganhava com a sua presença, porque em todos os repórteres setoristas antigos, os dirigentes sempre perguntavam conselhos, olha, o que é que você acha disso? Até recentemente, o Fortaleza, até quando estava na Série C, me lembrei vários presidentes, podia até citar alguns, Renan Vieira, o presidente Osmar Baquite, ele reunia ali os repórteres e dizia, gente, eu estou aqui meio perplexo, a situação é essa aqui, como vocês estão vendo, o que é que a gente pode fazer, na opinião de vocês? E eu ouvia cada setorista, e muitas vezes nós, setoristas, também encorajávamos técnicos, jogadores e tal, porque você estava ali naquele dia a dia e queria que tudo aquilo ocorresse da melhor forma possível, todos fossem bem, né? Conhecia a realidade do torcedor e do clube. Então você era aquele elo de ligação. Quando mudou tudo, que fechou as portas, os clubes ficaram como se fosse tinha um muro que separava as duas Alemanhas, a Alemanha Central, Ocidental e Oriental. Os clubes ficaram como se fosse aquela oriental, né? Você não tem informações precisas do que ocorre.
Aí, quando o clube vai tudo bem, não há necessidade de o repórter ser questionado exatamente sobre o que está acontecendo. Sim. Mas quando vai tudo mal, como por exemplo aí o Ferroviário ficou fora agora da continuidade da Série D, o Fortaleza numa situação ruim, aí o repórter fica questionado e ele muitas vezes fica de mãos atadas, porque ele não consegue adentrar a fonte da informação, embora mesmo assim ele consiga, como você consegue, fazendo aí um excelente trabalho, né? Eu agradeço a gentileza. Sei que eu tenho muito a aprender ainda. Eu quero que você comece a contar, comece a contar para a gente em relação ao Fortaleza sobre as vivências das fases. 36 anos, deu para ver o Fortaleza em momentos bons e em momentos ruins. Como é que era esse processo de acompanhamento, principalmente para passar para o torcedor, para entender a situação, o período da Série C também, que foi bem complicado. Como é que foi acompanhar tudo isso? Foi sempre bom por um certo período e difícil por outros, né? Eu acompanho o Fortaleza assim desde um pouco antes de quando ele estava na Série C, porque eu fui criado praticamente nas portas do PC, né? O estádio Alcides Santos ali, eu sempre morei ali, minha família morava, e não existia nem asfalto que passasse em frente ao PC, nem ônibus ali no estádio Alcides Santos. Então a gente passava e a minha família, junto com o vereador do bairro na época, o vereador Abel, e outros moradores, eles fizeram, menino ficava olhando, eles faziam os abaixo-assinados para se conseguir um ônibus que passasse em frente ao campo do Fortaleza, que hoje tem o Demócrito Rocha, que é um ônibus que passa lá, acho que deve passar ainda. Então, se conseguiu isso aí. E eu via toda a realidade do clube ali naquele momento. Havia alguns treinos fechados, o torcedor não entrava, mas quando chegavam aqueles craques do passado, Pedro Basílio, Lulinha, Hamilton Melo, abriam-se os portões, a meninada caía nos carros dos jogadores e eles entravam e os porteiros ficavam reclamando, mas o jogador saía rebocando dezenas de torcedores, crianças que iam, né, para assistir aquele treino. E vendo depois disso. O Fortaleza, então, chegou a uma Série C que enfrentava Coriçaba, que é você nem conhece esse nome estranho, Coriçaba, Tocantins, Tocantinópolis, Viana. Aí era bom pelo seguinte, havia uma situação de um intercâmbio com o Nordeste. Não havia muitos celulares, não havia celulares assim, você ficava ligando e tal, e mantendo os contatos, e você conhecia a imprensa do Nordeste inteiro. E aqueles estádios pequenos muitas viagens, né? Muitas viagens acompanhando, né? E você ia mantendo essa rede de relações. Mas quando o time não ia bem ali, que a torcida se revoltava, como sempre ocorre, que há um protesto de torcida, a imprensa também é o alvo. Você está dentro do clube lá e a torcida vai para cima de você querendo que você dê satisfações, disso e daquilo. E são momentos assim que são difíceis. Mas vem um momento de glória, né? A subida para a Série B do Fortaleza, depois para a Série A, e até você chegar ao momento de estar convivendo com profissionais de alto nível do Brasil inteiro e tal. E aquilo ali vai lhe dando um know-how maior pela convivência, conhecendo mais jogadores renomados que vêm para trabalhar no clube, e você vai acompanhando. E quando vai tudo bem, novamente, excelente. Quando complica um pouco, você tem sempre que enfrentar e ficar frente a frente com os torcedores, os mais revoltados. Mas é sempre um aprendizado grande, né? Sim, e a gente acaba vivendo muito daquela essência também, né? Do dia, o povo conviver no dia a dia, acompanhar, a gente absorve. Se está bem, a gente fica bem. Se está mal, a gente fica mal. E aí, dentre esse período, fazendo um comparativo com atualmente, né? A gente sabe que a situação do Fortaleza hoje é bem complicada. Como é que você observava o comportamento do clube e do torcedor, por exemplo, quando o Fortaleza batia na trave, quando tentava sair da Série C? Aí realmente a gente aprende com os fracassos, né? Porque você tinha que ficar vendo o dilema daqueles treinadores, dos dirigentes. O próprio Marcelo Paes, houve um jogo, que é o CEO do Fortaleza atual, né? Houve um jogo contra o Juventude, que o time não subiu, e ele era o diretor de futebol. Aí ali no Castelão, Fortaleza perdeu aquele acesso naquele jogo, e o Marcelo Paes ficou assim, encostado numa coluna, eu passei por ele, e ele encostado assim como se fosse uma desilusão grande, que ele fez todo um trabalho e o time não subiu, e você sente como está aquele dirigente e passa aquela situação tão triste de não conseguir,
para depois chegar à glória, né? Mas você estando sempre presente, você, como eu disse, colabora, tenta dar sugestões, incentivar jogadores, como também você é incentivado por eles. Uma certa feita na Série C mesmo, eu tinha até contado em outra situação, a gente via que o Fortaleza estava 3 meses de salários atrasados, né? Não subia, isso antes de subir para a Série B, na Série C. Mas ninguém se ouvia falar nisso. Mas aí, de repente, chegou um jogador, olha, a situação está difícil, 3 meses aqui que não pagam. Jogadores, nas divididas, eles brigavam entre si dentro de campo, né? Na época dessa Série C, a mais recente, né? Que ele teve a anterior. Então, quando assumiu o presidente, que hoje é senador, não? Eduardo Girão, quando ele assumiu, ele mudou tudo isso, porque transformou todo o ambiente do clube, aquele ambiente de tristeza, em uma situação positiva. Pagou logo 3 meses que estavam atrás, você via nitidamente os jogadores já mais empolgados. Porque de bolso vazio também é difícil, né? Tem família para sustentar, tem realmente. Tudo isso. Ele chegou, colocou mais de 7 milhões na época, pagou todos os 3 meses atrasados, os jogadores começaram a se motivar. Tinha o treinador o Zago na época, acho que em 2017, e aquilo começou a crescer, e ele transformou o ambiente. Construiu lá uma capela, que é a capela, ela é ecumênica, né? Sim, exatamente. Porque tem os evangélicos, ele era espírita e tal. E à noite ele fazia a hora do Ângelus. Aí dava 18 horas o treino acontecendo e começava a tocar aquelas músicas de a hora do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e tal. E ela concebeu do Espírito Santo e ficava aquele povo rezando. Outros lá na capela. Aí ele vamos fazer aqui o perdão, trouxe Clodoaldo de volta. Olha, ele dizia sempre, olha, o perdão libera graças. Então, Fortaleza precisa perdoar a quem foi magoado ou a quem ele magoou. Levaram o Clodoaldo para lá, o atleta que tinha ido para o Ceará, o ídolo do clube, houve esse perdão. E essa situação aí ela contagiava todos, né? Ao ponto de você ver que dali sairia uma solução como saiu. E estando muito perto, eu vi como o Chamusca, técnico Chamusca, ele passava, quando ele ficava nervoso, quando não tinha o acesso, ele ficava como que paralisado, né? Como se fosse uma paralisia quase física, né? Com tanta emoção, de tanto empenho. Um impacto, né? Um impacto que dava numa situação daquela. Tanto que no jogo que ele foi lá contra o Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, ele precisou trancar todo o elenco e tal, e não viajou ninguém de imprensa assim junto. Aí você sente de perto e pode falar melhor quando você vai para o microfone, que vai expor alguma coisa do clube, no caso do Fortaleza. Então você vai com uma extrema propriedade, porque você está vendo, vivenciando, como você faz tão bem, mesmo sem estar diariamente, mas só em sentir quando o jogador passa ali na zona mista, você já percebe e diz sempre o que é que pode estar acontecendo ou não, né? É isso, Fernanda. E analisando hoje, como é que você sente assim, a situação do Fortaleza? Como é que você, diante de já ter vivenciado isso, como é que você tem essa dimensão de entender o que passa pelo Fortaleza e deixar uma mensagem também para o torcedor, eu conseguir ter essa compreensão também? Perfeito. Tinha um narrador que passou por aqui, pelo sistema, que era o Carlos Fred. Ele dizia sempre uma frase que eu sempre guardei, que o futebol é uma matéria de fácil acesso, mas de difícil interpretação. Sim. Porque a gente olha, é tal coisa, mas outro vê aqui, vê diferente. Se a gente soubesse, realmente a gente ganharia um prêmio grande, né? Mas é evidente que, digamos, você pode ter os indícios do que acontece por não estar lá dentro. Aí acho que decisões que não foram corretas assim no início, não é que culpando o pessoal, mas chega um momento em que tem que tomar uma decisão, aí alguém tomou uma decisão equivocada, por exemplo. Tem um Cauã, um volante que o Fortaleza teve, que fez gol em clássico, foi para a seleção brasileira, sub-20, convocado para a seleção brasileira, aí de repente não interessou, emprestaram o jogador, por uma razão ou outra, mas é uma perda para o clube. Sim. Aí vem um jogador ou outro que se deixa sair e se perde. Agora o Fortaleza está segurando aí o Mancha, o zagueiro, para não perder, para não ficar numa situação complicada. Aí vem o torcedor perguntou como fazer, como encontrar uma saída. Eu creio que seja uma das razões das coisas seria o seguinte:
para quem já sofreu 8 anos na Série C, ainda está bom. Tá para cair numa situação difícil? Está. Mas se passou 8 anos sofrendo, né? O Fortaleza aprendeu a sofrer, o clube, a instituição. Então, tirar essa experimentação aí do que já passou e ver que é possível fazer alguma coisa para ele permanecer na Série A. Aí, o que fazer exatamente? Vai ter de ser muito diálogo, né? O clube se abrir um pouco mais à torcida, de vez em quando convocar a torcida, como fez recentemente, antes da estreia do Renato Paiva e tal. Fazer esse aconchego com a torcida, aproximar, abrir as arestas, tornar o clube mais, digamos, mais acessível e mais... haver uma transparência maior. Os jogadores tais e tais estão aqui machucados, nós vamos ao mercado, mas outros estão voltando aqui, a situação é essa. O presidente sempre fazer comunicações sinceras e claras à torcida, haver mais prudência em se escolher que jogadores vão falar, para que não se dê munição para adversários ou para a própria torcida, porque uma declaração mal dada gera gera um desgaste também, desgaste grande, né? É porque tudo é uma faísca, né? Nesse momento. Então, há jogadores ali que a maioria do elenco que conseguiu grandes resultados está lá dentro. Se ter sempre essa conversa em torno deles. E uma pessoa importante para isso é o diretor de futebol, no caso, Papelinho, né? Que é uma pessoa muito antenada, que tem uma afinidade grande com o torcedor e com os jogadores, e o diálogo permanente. E acho que os dirigentes, eles mantendo um plantãozinho lá dentro, mais tempo, diretor concentrar de vez em quando, olha o que é que está faltando aqui, o que é que alguém precisa. Eu acho que a torcida... E acreditar sempre, porque a tônica da Série C foi trabalho e esperança, né? Sempre ter esperança, que o pior não vai acontecer, né? É aguardar que sempre haverá uma saída, como sempre ocorre na vida da gente, quando tudo parece nebuloso e tal, aparece sempre uma luz e se consegue uma solução. Exatamente. E aí, desses 36 anos cobrindo Fortaleza, você viu muitos treinadores, né, passarem. E aí eu queria que você falasse um pouco de que você observava em cada um, para a gente chegar no Vojvoda, né, que já foi 2022 para cá, mas para a gente falar do 21, na verdade, falar do Vojvoda para cá, que saiu de uma forma muito diferente do que era esperado. Ele foi demitido, mas a torcida acolheu, houve todo aquele sentimento de perda de uma pessoa. Muitas pessoas falavam sobre esse luto, ainda falam sobre esse luto. Para a gente falar um pouco da trajetória de cada um, para até chegar no Vojvoda, que, na minha opinião, é hoje, de fato, o maior treinador da história do Fortaleza até aqui. Perfeito. Pegando assim um recorte mais antigo para vir mais para perto, eu trabalhei com o Moésio Gomes, que foi o treinador que mais teve uma empatia com a torcida e considerado o melhor do estado. Então, o Moésio Gomes era um treinador que conversava com a gente, né? Tinha sempre aquele diálogo. E Moésio trabalhou em vários outros clubes e era chamado de paizão, né? Porque muitos jogadores estavam com algum problema, ou muitas vezes o jogador tinha até tomado uma cervejinha na véspera do jogo, alguma coisa, e ele dá uma glicose aí, bota ele em campo e resolvia, né? Como aquele tempo de amadorismo ficou para trás, a gente dando um pulinho, mas vem até o Zago, que participou aí da campanha da Série C, era um treinador muito de diálogo, chegava, conversava com a gente e fazia os treinamentos que a gente tinha acesso. Só que ele acabava se entregando porque ele botava, por exemplo, o ataque titular contra a defesa titular. Aí você saía montando o quebra-cabeça, né? Olha, aqueles ali são os atacantes titulares, aqueles que estão contra eles é a defesa titular. Então você montava o time, porque ele fazia dessa forma e a gente acabou percebendo que ele precisou mudar a estratégia, mas nunca ficou zangado com a gente. Chegando ao Rogério Ceni, muito, sim, né, pessoal, muito sério, então, mas era de botar a mão no ombro da gente nas entrevistas. Olha, como é que está o senhor, como é que está você e tal, tudo bem? E tal, e falava, era durão, com o dirigente ele cobrava mesmo, ó, isso aqui é uma M, né, esse refeitório aqui não está uma porcaria, não conseguimos fazer diferente, mas com a gente ele vinha na maciota, com respeito, né? Com todo respeito, nunca distratou ninguém, né? Aí chegamos mais para perto, né? Chegamos
a Voivoda, que eu já não estava trabalhando ali junto com ele, mas o via sempre de forma respeitosa, ele tratando dessa maneira, e pelos feitos que ele conseguiu, foi que ele amealhou tantos amigos, tantos irmãos, né, junto à torcida, ao ponto de sair o torcedor chorar, mesmo ele perdendo. Imagina se tivesse ganho, né? É uma situação que até para os argentinos é difícil, que os argentinos são Sim. os que eu convivi de jogadores e tal, eles eram muito fechados. Sim. Já o Voivoda é mais aberto, né? Mais aberto ao diálogo. Ele é mais e sentimental. um homem sentimental, exatamente. E isso serviu para que houvesse essa empatia muito grande e ajudaria, quem dera tivesse pego o Voivoda nesse período, porque é um técnico de muita empatia com imprensa, com torcida e com jogadores, né? Foi uma boa saída do Voivoda, na sua opinião, para a chegada do Renato Paiva? Era preciso encerrar esse ciclo para dar um acordar no elenco, por exemplo? Aparentemente, visto à distância, sem saber exatamente o que estava ocorrendo lá dentro, eu, no meu caso, se eu fosse um dirigente, eu teria esperado mais um jogo na frente, ainda porque ele teria todo o time na mão e conhecendo-os. Hoje, a torcida fica apontando os pontos fracos de alguns jogadores que lá estão, que o Voivoda já vinha tentando corrigir, não deixando aqueles atletas serem os titulares, né, absolutos nem expostos. Mas hoje está havendo uma exposição, o jogador não está, como se diz, a voz do povo e a voz de Deus. O torcedor diz, aquele jogador não está bem, é uma unanimidade, mas eles estão continuando sendo escalados. O Voivoda tinha retirado isso. A meu ver, eu esperaria mais um jogo ou dois, para que, embora tivesse o pessoal, muita gente achando que já deveria sair, que perdeu o controle e não sei o quê, mas todo time passa por má fase e há coisas, Fernando, para encerrar, que a gente nunca sabe o que ocorre de má fase no clube, mesmo às vezes você estando lá dentro. Porque muita gente tentou explicar. Nesses 36 anos e meio aqui, eu já fiz matérias com astrólogos que faziam, olha, as previsões, tal time vai subir, tal jogador, mas aí você não tem uma confirmação. Nunca houve tá aqui a comprovação. Surgiram também os que falavam no biorritmo, que eram uns cálculos misteriosos que eles faziam, diziam o seguinte, olha, você pega aqui 22 jogadores, então cada pessoa tem um biorritmo que num dia preciso, o seu biorritmo, pelos cálculos que eles fazem do ano de nascimento, não sei o que e tal, naquele dia você não vai estar bem, então retira esse da escalação e bota quem está num biorritmo bom. Também nunca funcionou. E até chegar nos Pais de Santo, que até eu vinha chegando aqui, como um colega nosso, Fernando Maia, falando, olha, o Chiquinho de Xangô, que tinha o pessoal que recorriam aqui a alguns orixás para se conseguir um resultado tal e tal, com todo respeito, mas possivelmente não tinham um efeito direto nas partidas ou nos jogos, que a gente tivesse assim de forma visível, embora se respeite sempre a crença deles, mas com essa aplicabilidade no futebol... a questão espiritual não estava funcionando. Não estava funcionando. Então, aí é difícil você saber que aquela fase ruim, porque ela está perdurando. Muitas vezes uma injustiça interna, ou uma questão de soberba, porque tem até uma questão bíblica que Deus diz na Bíblia que Deus resiste aos soberbos, mas se oferece aos humildes. Sim. Onde você vê um elenco humilde e mais coeso, com jogadores até medianos, você vê uma chance maior de um sucesso. Quando você vê uma soberba e situações desse tipo, não quer dizer que é o caso que está ocorrendo com o Fortaleza. São exemplos, né? Mas são exemplos de forma geral, provavelmente injustiças internas, gente que está ganhando pouco, funcionário maltratado, etc., muitas vezes aquilo repercute numa fase negativa dentro daquele corpo social que é um clube de futebol. Aí até conseguir fechar essa equação, onde será meio difícil conseguir. E o tempo é curto também, né? O tempo curto para se chegar a uma solução. E como é que você imagina o Fortaleza? Em breve, assim, a gente tem o segundo turno todo pela frente, jogos que vão ainda acontecer, o Fortaleza tem Libertadores pela frente. Como é que dá para se pensar, diante da experiência como repórter, do que é e também conhecendo o Fortaleza, de que vai acontecer? O clube consegue escapar do rebaixamento, por exemplo? O desejo é esse, né? Esse é o nosso desejo, mas observando de um olhar mais crítico. Digamos, de 20 jogos, dizem que, olha, ele precisa ganhar 10.
sem dúvida 10 fecharia a conta, né? Mas como vão acontecendo os confrontos, pode ser até que com menos se consiga se recuperar. O Fortaleza hoje, eu acho que ele joga assim muito aberto, devido à situação do treinador querer ganhar, que precisa ganhar. Ele joga com um volante de marcação apenas, que é o Lucas Sacha. Os outros são volantes assim, para dizer que são volantes, mas são mais meias de saída, né? E a zaga do Fortaleza, ela fica muito exposta, né? O meio-campo, ele não tem uma consistência que tinha quando era jogando bem na época. Martínez, Rossetto e o menino que foi para o Fluminense. O Hércules. Hércules. Quando tinha essa consistência aí, que Hércules fazia um vai e vem, então ele tinha uma consistência de pegada ali na meia cancha, né? E isso impediria que a defesa ficasse muito exposta, porque zagueiro ficando no mano a mano com o atacante, nenhum vai para a seleção brasileira, não. Se não tiver um volante na sobra para chegar e dar um reforço, o zagueiro vai por água abaixo. É difícil, no mano a mano, os atacantes hoje são rápidos e bons, né? Agilidades e podem vencer a parada. Então, eu acredito que ele possa, pelo menos, escapar. Sair um pouquinho ali do 17º para cima, escapando. Acho que ele conseguirá, de acordo se ele fizer esses reparos de um pouco mais de consistência na meia cancha e o entendimento com os jogadores e tal, e tirando quem está se vendo que não está em condição de permanecer naquela situação. Eu acho que ainda há grande chance, porque tem um potencial, o elenco está lá, tem raízes, é preciso se levantar o astral do jogador, você é capaz e tal. Muitos chamam aqueles coaches, né? Sim. E o técnico, até vários técnicos acham que não, já ganham muito, não precisa de coach, não. Mas uma coisa de incentivo para levantar o astral do jogador será sempre importante para mostrar que ele é capaz de conseguir, como já esteve na lanterna e no segundo turno ele chegou a uma Libertadores, né? Exatamente. E sobre as histórias? São muitas histórias também, né? De coberturas importantes, de viagens. Quais essas que você guarda com muito carinho? Quais histórias? Eu sei que pode ficar à vontade para contar quantas quiser. Ah, tá. Olha, viagem boa mesmo. Na época seria uma coisa impensável. Em 2005, o presidente era o Ribamar Bezerra, né? Sim. Então, Fortaleza foi jogar com o Santos, lá na Vila Belmiro. Primeira divisão, lógico. Então, o Ribamar Bezerra fazia o seguinte, tinha os setoristas, ele fazia um rodízio. Cada viagem da Série A, ele levava um repórter na delegação. Então, você ia junto com a delegação no avião, no ônibus do clube, ficava no vestiário vendo a preleção. Na época, o treinador era o Hélio dos Anjos. E, na época, o sorteado chegou a vez de ser eu, né? Tive esse prazer de ir na Vila Belmiro, entrar lá com o clube, com aquele status de dirigente, sendo apenas repórter, né? Assistindo a preleção, vendo tudo como acontecia. Quer dizer, como que você não colhe aí de informações e tudo, você dentro do avião com o grupo, vendo todas as reações, ao lado de presidente, de treinador, de tudo. Foi uma coisa sensacional, né? Era sempre... e a cobertura dos jogos na Arena Castelão, aquela atmosfera de jogo, Sim, eu acho que é o que há de melhor, né? É o que há de melhor para a profissão da gente, é chegar ali e ver aquele torcedor, aquela vibração, os jogos de alto nível. Aí há também as situações complicadas, como, por exemplo, tinha um clube aqui eu não vou dizer exatamente qual, mas era do interior que subiu para a primeira divisão. Fui até lá com um repórter amigo nosso aqui. Então, quando nós chegamos, havia o presidente do clube que subiu para a primeira divisão. Ele já era presidente e era candidato a prefeito. Aí chegamos lá para fazer a matéria e tem aquelas feiras no interior. Ele disse, olha, vamos andar na feira, mas é o seguinte, avisar vocês aí que o ambiente está tenso, eu vou com alguns seguranças. Eu já comecei a ficar com medo, né? Está tenso aqui, vão alguns capangas aqui, alguns vigilantes aqui conosco, uns seguranças. Nós vamos andar na praça enquanto você faz aí a sua matéria e tal. E o repórter, o fotógrafo já se tremendo também. Aí, não sei quem é, não. Quando chegamos na casa dele, na casa do presidente, ele disse, pois um segurança vai ficar ali na porta, mas aí levantou a camisa assim, tirou 2 revólveres e botou em cima do sofá. Disse, pode começar a entrevista aí. Eu disse, aí a essa altura ninguém tinha almoçado, um medo já, aqueles 2 revólveres ali em cima, já ficou, mas deu para conversar bem, apesar de a gente ver que o ambiente era
era meio perigoso, para né? ele, né? Porque ele era a pessoa, o alvo de todo mundo ali. É verdade. E outro jogo também, a gente estava em Uruburetama, também lá com os fotógrafos experientes aqui, aí, de repente, um tiroteio no estádio, corre todo mundo para lá, corre motorista, corre fotógrafo, repórter correndo, torcida, e a gente teve que sair no carro da empresa que estava, ainda bem que não estava trancado, saímos rapidamente e a pedra comendo, porque quando tinha jogos no interior contra as equipes, podia esperar a pedra voando. Eu sei, eu sou de Juazeiro, eu já vi o Fortaleza Viu, jogar né? lá. Era uma situação complicada, mas você ia, na hora H, você via que é uma aventura legal, mas depois que... Dava atenção, né? Atenção, a atenção que fica é grande na hora, né? Mas há sempre esses bons momentos, grandes treinadores que você acaba encontrando e levando até para frente uma amizade assim à distância, né? Como eu tenho hoje uma amizade assim com Hélio dos Anjos, Luiz Carlos Cruz, que Legal. subiu, Ferdinando Teixeira, que passou aqui pelo Fortaleza, né? Foi campeão. Então, são nomes que ficam, que você mantém uma certa relação pela convivência, por ter passado por momentos bons e também perrengues aí que sempre aparecem. Na alegria e na tristeza, né? É verdade, é sempre. E nessas viagens também, assim, conhecendo novos lugares. Qual foi o lugar mais diferente que você chegou aí, mais distante também, que chegou lá e viu que era algo totalmente diferente da nossa cultura aqui? De fato, trabalhando mesmo pelo sistema aqui, como repórter do Fortaleza, o lugar mais distante que eu fui mesmo foi para São Paulo, né? Dessa cobertura do Santos, lá na Vila Belmiro, conhecendo tudo. E, sem dúvida que aquele local frio demais, né? Você andando e você tinha que andar de agasalho, o treinamento era na base do agasalho. No jogo, na hora, na Vila Belmiro, frio intenso. E a E a falta de torcida... costume, que aqui o nosso Não, calorzinho... é verdade. A garganta já ia começar a falhar, mas você acabava escapando, porque não tinha que falar muito, que estava lá convite e tal, e alguém substituiu aqui e ajudou, mas foi um lugar mais distante, opa, desculpe, que eu já pude ir na cobertura, né, do Fortaleza. E o Fortaleza em si, como é que ficou também? Fica esse carinho, né, pelo clube, porque 36 anos acompanhando, a gente torce pelo progresso, não é? Não tem como a gente não ter esse apego de querer ver o clube bem, fazendo a cobertura. Lógico que tudo do nosso lado é sempre o profissional. O torcedor aqui é o passional, o que briga. Nós queremos o bem do quesito profissional, pensando nas partes estratégicas, né? E como é que ficou esse carinho depois do trabalho? Segue esse carinho também, torcendo sempre pelas nossas equipes cearenses, mas com aquele Fortaleza, com aquele afago especial? É verdade. Eu sempre trabalhei também na cobertura do Ceará durante muito tempo no rádio. Desculpe, sempre com muito respeito, né? Sim. Tratando muito com respeito, mas como eu falei, eu nasci praticamente nas portas do PC. A gente conduzia esse ônibus até lá e tal, e eu vi ali surgir os grandes craques do Fortaleza mesmo, Hamilton Melo, Pedro Basílio, Arthur, Lucinho e Haroldo, Flecha Ligeira, muitos outros do passado. E eu, ao ver surgir, eu fiquei torcendo que aquele clube se desse sempre bem, né? Se fosse sempre se destacasse e tal. E fica porque ao você você não passa 36 anos no local sem deixar sem levar também uma Sim. coisa boa, né? Como sempre diz a frase, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? E você fica com aquele carinho pelo clube, não querendo que os outros se acabem, mas um carinho especial por aquele tem, pela convivência e ver toda a história dele, como surgiu, como se desenvolveu, o que passou e como ele é uma referência no bairro onde você anda. O ex-presidente do Fortaleza, Silvio Carlos, tinha colocado, quando você vai pela José Bastos, ele tinha botado antigamente uma faixa bem grande. Daqui para frente, tudo é tricolor. Então, os moradores, permanece aquela comunidade ligada às três cores lá do Fortaleza. Como é isso, acaba lhe contagiando, de certa forma, que você quer sempre o bem do clube onde você passou muito tempo, né? Exatamente. Nesse seu legado profissional, o que também fica de lição aprendida ao decorrer? Porque a gente começa, tem as falhas, né? A gente vai ali errando, aprendendo no erro,
mas sempre deixando bons frutos. Quais são os bons frutos colhidos desse período de setorista? Porque a gente vive muito, né? A gente respira. Eu brinco muito sobre isso. Eu digo, gente, só dá para eu sair se o Fortaleza deixar eu sair. Dependendo do dia do jogo, é que eu sei como é que eu vou fazer. Como é que ficou essa lição do respirar, de viver tantas coisas, levando para a vida, né? Sobre conhecer histórias, sobre aprender a lidar com as pressões, que a gente tem essas vivências também. É verdade. Fernando, eu diria que é sempre bom, eu sempre procurei, a partir desse período, de ver o lado bom das pessoas, o esforço que elas fazem, porque muitas vezes no microfone, a gente fere com a palavra inadvertidamente colocada, você fere alguém que está ouvindo lá e aquela pessoa não merecia isso. Então, ao conviver de perto com jogadores, dirigentes e tudo, você vê, até os árbitros, você vê que a pessoa quer dar o seu melhor. E ao se referir a eles, eu acho que sempre, publicamente ou não, você deve se dirigir de forma respeitosa. Olha, jogador tal, ele tem uma capacidade, mas não está conseguindo colocar em prática tudo que ele sabe, né? Não está dando certo dessa forma, mas não fazer uma ofensa pessoal. Fazer o bom uso da palavra, né? Bom uso da palavra, porque realmente nós somos educados para ser os mestres da palavra, para poder levar uma coisa reta, de forma que o torcedor possa entender e que possa ser respeitosa com quem vai ouvir e sem ferir aquele que dá sempre o melhor, porque nós também estamos expostos aos erros, né? Se está uma coisa errada, um dado errado, uma informação errônea, um gol que acontece, você dizer que foi outro e tal. Mas sempre é bom, ao falar no microfone, se dirigir à pessoa com muito respeito, ao jogador, ao dirigente, porque ele está dando o seu melhor, com certeza. Quando você sai do microfone, que vai ao encontro dele, e você percebe que ele está dando o melhor. Fazer uma crítica, mas sempre relativa à atividade. Olha, esse procedimento do dirigente, dessa forma, não foi legal, não pegou bem por isso, mas não dizer, olha, é isso, é um dirigente, é um perna de pau, ou é fulano, ou esse é ruim, é não sei o quê, porque talvez tem uma outra frase que se diz sempre, nunca mate a esperança de um homem, porque pode ser a última coisa que ele tenha, né? E assim também, são seres humanos, né? A gente não sabe também um dia de amanhã vai que precisa trabalhar junto. A vida são cheias de ciclos, né? Tem isso também. É verdade. Muitos encerram a profissão, vêm trabalhar na imprensa, ou você vai precisar deles de alguma forma. Então, você precisará sempre ter o respeito por eles e saber que todo mundo está querendo fazer o melhor. Você vê até os árbitros que a gente critica muito, os árbitros que eu entrei em contato durante todos esses anos, todos eles eu vi se dedicando para fazer o melhor, trabalhando o dia todinho, indo para curso de arbitragem à noite. Aí erra porque a falha é humana, sem dúvida, né? Exceção de alguns casos em que houve uma certa deturpação, de alguém que desvirtuou a conduta, mas isso aí é um número menor e é cuidado por autoridades, não cabe a gente fazer um julgamento juízo, né? E aplicar um juízo pessoal. Exatamente. E aí, Ivan, tem toda uma questão também sobre legado do carinho do torcedor, porque a gente ocupa aqui essa função tão importante e eles se sentem representados pelo que a gente fala, tanto pela informação, como também para mandar um recado, né? Muitos chegam e dizem, por que vocês não perguntam sobre isso? Aí a gente faz o questionamento para entender e dar aquela resposta. Como é que fica esse carinho também até hoje? Claro que isso existe porque a gente fala de 36 anos, não são 36 dias. É uma coisa que vai ser marcada para sempre na sua vida. Você vai sempre ser reconhecido pelo excelente trabalho que você fez. Como é que você carrega consigo assim, esse reconhecimento das pessoas? Mesmo depois de todo esse tempo, muitas vezes você chega num lugar, num restaurante, num shopping, vai passando, aí alguém diz, olha, você é o fulano, é o Ivan, eu me lembro que você narrava alguns jogos, foi repórter do Fortaleza e tal, ou do Ceará, ou seja, de onde for. Aí eu fico surpreso até hoje, ainda surgem alguns que dizem, eu acompanhei durante um período, não são muitos não, né? Que é acolá mas sempre fica alguém que viu de alguma forma, né? Imagine quem está hoje como você, se você sair numa rua aí, vai ser abraçado aí por todo mundo. Ah, daí é com a gata show. Mas
mesmo assim o pessoal ainda lembra. Eles ficam porque a situação de imprensa, especialmente de esporte, um relacionamento de muito estreitamento, de muita empatia, e a pessoa se afeiçoa com aquele que está cuidando daquele maior amor dele, que é o clube. Aí você, ao falar bem daquele clube, você está atraindo ali as atenções, a simpatia de muitas pessoas. Você tem que ter sempre o cuidado de tratá-las bem, e é sempre assim que fazem os profissionais destacados, mesmo de alto nível, né? E tratam bem as pessoas dessa forma. Para quem sonha em seguir a profissão, como a gente está aqui, o que é que você indica? Quais são as suas recomendações? Né? Óbvio, tem que estudar, tem que fazer tudo isso, mas eu falo sobre sentimento. Quem tem esse desejo, o que é que precisa fazer? É sempre difícil assim, mas é sempre a pessoa seguir um sonho, né? Porque alguém tem um sonho, eu quero ser repórter, quero fazer isso. Você não tem o direito de tirar, tem que deixar a pessoa experimentar e para ela que ela mesma perceba, porque cada pessoa é um raio único de Deus que Deus manda ao mundo para que ele possa desempenhar uma função, uma missão. E aquela pessoa tem aquele desejo, ele vai fazer diferente do que você fez, vai ser sempre uma coisa nova. E sempre aconselharia sempre o estudo, a informação bastante, né? Ver bastante esporte e tal, tratar sempre as pessoas com muito respeito, procurar estudar o vernáculo para usar sempre as palavras corretas, não faltar muito o vocabulário, porque apesar da internet facilitar, mas a gente precisa ter uma fluidez no vernáculo, na língua, ser sempre empático, estar sempre de ouvido, de antena ligada, porque muitos narradores, muitos profissionais, eles tiram os seus bordões de coisas que eles ouvem no dia a dia do torcedor, que os torcedores, quando estão juntos, está ali uma cultura de um torcedor, onde saem muitas coisas valiosas. Sim. Você tira o que não vai interessar, mas sempre tem alguma coisa boa que vai lhe deixar para cima, vai lhe engrandecer, lhe edificar, né? Como diz um santo da Igreja Católica, está para ser santo, que é Carlo Acutis, ele sempre diz, as pessoas sempre nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. Então, a gente precisa ser sempre nós mesmos e deixar que os outros sejam eles mesmos, fazendo a mesma função que a gente já fez, né? Ivan, nosso papo está bem pertinho de encerrar. Opa. Antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre as novas gerações que vão surgindo, né? Digo porque eu faço parte dessa nova geração, tem outros colegas também que juntos a gente vai, são ciclos que vão se encerrando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa chegada dessas novas gerações e como é que é a sua avaliação também diante da toda a sua experiência. Ok. Olha, é uma maravilha ver pessoas jovens assim como você que está exercendo essa função de repórter e outros mais, né? Sempre a renovação é sempre necessária, preciso que ela ocorra, porque com a renovação, com as gerações vindo, estão vindo novas soluções para problemas já antigos, que muitos talvez não conseguiam resolver. E é sempre bom ver que o esporte é um ambiente de alto astral. Eu sempre gostei de procurar o esporte por isso. Exceção de alguns momentos ruins, ele é sempre um ambiente de sorriso, de simpatia, de coisa boa, de alegria. Isso é o ambiente, é o que permeia o futebol, é a atmosfera que existe no futebol. E o jovem sabe espelhar muito bem isso quando participa, como você faz, como faz aí o Breno e os outros, a Marta Negreiros e outros mais, Valber Freitas. Então, sendo esse ambiente alegre, o jovem se adapta mais às circunstâncias atuais, ajuda no desenvolvimento e torna o ambiente leve. Porque o jovem tem sempre essa capacidade sempre de ressurreição, de renascimento, de alegria, de colocar as coisas para cima. E nada mais adequado do que no esporte tudo isso acontecer. Novos termos vão surgindo, é bom de se ouvir a juventude e tal, do que adianta alguém estar só resmungando e tal. Você tem que ter características sempre jovens. Nós, os antigos, temos que sempre aprender com os jovens dessa maneira. Os experientes, os antigos não, os experientes. Mas manter sempre a cabeça no alto astral, que é sempre buscar as coisas do alto, onde Cristo está, né?
Perfeito, Ivan. Nossa conversa é muito boa, mas sempre que é muito bom, acaba muito rápido, né? Não, nosso amigo secreto que está aqui. Já sofreu muito. Nosso amigo secreto aqui, gente boa demais. Mas, olha, Ivan, eu quero muito agradecer a você ter aceitado nosso convite, dizer que aqui você está em casa, você já sabe, e que é uma satisfação conhecê-lo, que você continue sabendo que as portas estão abertas e pode voltar a qualquer momento. Para voltar para falar de Fortaleza de um lado positivo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos torcer isso aí. Você vai ser esse pé quente para soerguer o Fortaleza aí. E um prazer conhecê-la, sempre ouvindo à distância, ouvindo todos os dias, né? Porque fica aquele carinho, não posso mudar de microfone, de audição, de prefixo, porque foi aqui que eu aprendi, né? Então, fico maravilhado em estar lhe vendo aqui pessoalmente, já de acompanhar só na audição e vendo pelo YouTube. Né? Perfeito. Obrigadão mais uma vez. Obrigada também a você que sempre nos acompanha aqui no Jogada do Leão. Lembrando, às sextas-feiras, às 20h30 da noite na TV Diário, aos domingos, às 11 da manhã na Verdinha, no seu principal tocador de podcast e no @JogadaSVM no YouTube. Tem este episódio aqui com o grande Ivan Bezerra e tem outros também para você acompanhar conosco. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.